Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 16 a 18. São João Crisóstomo. Quando nosso Senhor disse: "Importa que seja levantado o Filho do Homem", estava a indicar veladamente a própria morte. Não se quedasse Nicodemos contristado e o não tivesse por um homem comum, cuja morte resultaria inútil. Nosso Senhor, pois, retifica-lhe o pensamento, ao ensiná-lo que o Filho de Deus será entregue à morte e que essa mesma morte tornar-se-á a causa da vida eterna. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Como a dizer: não te admires de que me cabe o ser levantado na cruz em proveito da tua salvação, porquanto o Pai, que nos amou a ponto de entregar o próprio Filho nas mãos desses ímpios servos, assim houve por bem. Porque Deus amou de tal modo o mundo. Não podia nosso Senhor exprimir de maneira mais portentosa a grandeza desse amor, pois que estes dois extremos, a saber, Deus e o mundo, acham-se separados por infinita distância. Com efeito, aquele que é imortal, aquele que não tem princípio, cuja grandeza é infinita, esse foi quem amou os homens, formados a partir da terra e das cinzas, e tomados de incontáveis pecados. O que se segue exprime ainda mais fortemente esse mesmo amor. Com efeito, não entregou um servo, nem um anjo, tampouco um arcanjo, mas o próprio Filho. Tivesse vários filhos e dedicasse a sacrificar um deles, isto já seria prova de imenso amor. Mas nos entregou o seu Filho único, diz São João, portanto, seu Filho unigênito. Numerosas almas, aqui preguiçosas e fracas, com o fito de a não mais transgredirem e de se entregarem a muito profunda indiferença, abusam da misericórdia de Deus e se firmam nessas palavras do Salvador a declarar que não há geena, que não há punição e que o Senhor perdoa-nos a nós todos os pecados. É prudente lembrar, contudo, que há dois adventos de nosso Senhor. O primeiro, que já se cumpriu, e o segundo, que haverá de suceder mais tarde. Naquele, ele veio não a julgar, mas a perdoar-nos os pecados. Neste, inversamente, virá não para perdoar, mas para julgar. Referindo-se à primeira vinda, asseverou-nos que não veio para julgar o mundo, porque compassivo não julga, senão que perdoa-nos os pecados, primeiro no batismo e em seguida na penitência. Procedera de modo diverso, todos os homens, sem exceção, haveriam perecido, porquanto todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Romanos 3, 23. E não se fiassem, estivessem autorizados a pecar impunemente. Fala dos castigos reservados aos incréus. Já está condenado. E mais acima, quem nele crê não é condenado. Falava do que crê, não do que inquire. E quanto àqueles cuja vida é impura? São Paulo nos diz que esses tais não se podem contar entre os fiéis. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras. Tito 1,16. Com isto, quis o apóstolo dizer que não serão julgados quanto à fé,
serão punidos severamente pelos crimes que cometeram, não pelo crime da infidelidade, porque disto não são de fato culpados. E tal diz porque a incredulidade já é, ela mesma, punição para a alma impenitente. Que suplício maior, com efeito, pode haver do que ser lançado fora da região luminosa? Ou nosso Senhor está simplesmente prevendo o que há de suceder? De fato, o homicida, mesmo antes de passada a sentença, já está condenado pela natureza do crime que cometeu. E do mesmo modo, como com o incréu. Foi assim que Adão morreu no dia em que comeu do fruto da árvore. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 19 a 21. A condenação está nisto. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que procede segundo a verdade, chega-se para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas segundo Deus. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 19 a 21, Santo Agostinho. E como tencionam enganar, não consentindo, contudo, em serem enganados, passam a estimar a luz quando ela se mostra por si mesma, odiá-la, porém, quando os põe manifestos. E serão castigados assim: a luz, sem revelar-se a si mesma, há de os manifestar. Amam, com efeito, a luz da verdade, mas aborrecem-na quando ela os reprocha. E não se chega para a luz, a fim de que não sejam reprovadas as suas obras. Se, contudo, Deus tem por más todas as obras dos homens, como alguns deles lograram obedecer à verdade e achegaram-se à luz, isto é, a Jesus Cristo, o Salvador havia dito que os homens amaram mais as trevas que a luz. Se muitos amaram os próprios pecados, muitos os confessaram. Ora, Deus acusa os teus pecados, e se com efeito acusa-os tu também. Nisto faz-te um com ele. Importa que aborreças tuas más obras e ames em ti a graça de Deus. O princípio das boas obras é confessar as más. Assim, tu te pões na verdade, a qual não te lisonjeia nem te dá por escusado. Aproxima-se destar-te da luz, pois jamais teus pecados haveriam de te desagradar, se Deus os não pusesse a lume e em verdade tos mostrasses. Que se acheguem à verdade por meio da confissão e alcancem a luz pelas boas obras, mesmo aqueles que pecaram apenas por palavras ou pensamento, ou se excederam no que é lícito, pois que os pecados menores, se deixados a acumular, resultam na morte. Pequenas são as gotas de água no rio, pequenos também os grãos de areia. E contudo, se estes, em grande quantidade, pesarem sobre nós, esmagam-nos. A água do mar, a entrar no navio pouco a pouco, a menos que seja escoada, termina por afundá-lo. E em que consiste este escoar, senão na prática das boas obras, na penitência, no jejum, na esmola e no perdão? Não sejamos esmagados pelo peso insuportável de nossas faltas.